na nossa coluna de estilo de vida com Renata Monerati e esse tema maravilhoso. Inclusive, Renata, depois eu vou até pegar algumas das dicas que a Rê sempre traz, uma série de dicas no Recomendo, que eu adoro, Recomendo, e que o nosso colunista de arquitetura e design, o Ricardo Meira, pode também aproveitar. Porque essa é uma das frases que ele mais fala. A gente tem que transformar casa em um lar. É isso, né? Exatamente, exatamente. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Bárbara. Você acredita que é o nosso 7º encontro? Uau! Uau. Passou voando. E olha que tem tema pra caramba. Ah, que tem. A gente tem que revisitar vários. E a ideia hoje, dentro dessa perspectiva da gente falar sobre estilo de vida, de insights e sugestões, e aquilo que eu me proponho de fazer uma curadoria sobre, dentro de um tema, sair um pouquinho da caixinha e sugerir coisas diferentes, não podia ficar de fora a casa, né? Eu acabei de construir uma casa, então esse tema está super latente. Eu sempre gostei muito de reality de decoração, visitas à Casa Cor, que já começa aqui em Brasília, esse tema afetivo que rodeia a questão do lar, que é um pouquinho diferente da coisa de ser casa, né? Casa é uma estrutura física, né? São as paredes, os tijolos, a maneira construtiva. Já o lar, ele tá rodeado aí de afetividade, né? É onde a gente traz a família, onde a gente depõe ali os nossos sentimentos, aquele lugar que a gente quer voltar. De resguardo, de segurança, né? Assim, é um lar isso, é segurança também. E esse conceito, que a gente vai chamar aqui de casa, mas que é lar, ele foi muito empoderado nesses últimos 3 anos, né? Acho que a gente vinha numa crescente de gostar de ficar mais nas nossas casas, de entender o valor que era voltar para o nosso lar, mas com a pandemia isso ficou muito gritante. A casa virou tudo, né? Ela virou escritório, ela virou lugar de segurança mesmo, não é só uma segurança contra crime, é a gente se manter seguro, da gente juntar a nossa família, da gente estar perto das nossas pessoas queridas. E aí a gente foi, assim, bombardeado por temas que permeiam esse tema, né? Então, nunca se falou tanto em gastronomia, né? Culinária, a gente gourmetizou esse tema para gastronomia. Nunca se falou tanto em reforma, do it yourself, né? Faça você mesmo. Eu acho que o que teve de loja, de bricolagem, de mercados que venderam, porque todo mundo quis reformar, porque ficou latente, né? Ficou latente o que precisava fazer, uma parede que precisava mudar de lugar, um quadro que precisava pendurar, né? Uma infiltração que você deixou ali há algum tempo, assim, esperando que ela se resolvesse sozinha, né? Agora não. Exatamente. E eu acho que isso ficou imutável pós-pandemia. Por mais que a gente esteja adorando sair, que a cidade esteja bombando de coisas incríveis para fazer, assim, tem um significado estar em casa, né? Então, assim, na pandemia eu decidi sair de um apartamento e ir para uma casa. Era um desejo antigo? Sim. Mas ele foi, assim, potencializado na pandemia, né? Eu tenho um cachorro, fiquei com vontade de ter um lugar mais espaçoso. A ideia, eu fiz a loucura de construir. É claro que isso tem um peso gigante financeiro e emocional. Mas não tem nada melhor hoje que todo dia, quando eu abro o portão da minha casa, uma satisfação gigante de estar nesse ambiente seguro, planejado, que ainda falta muita coisa para deixar ele exatamente E a gente vai mudando também os desejos, né? Porque uma coisa é construir, depois é decorar. E mais importante, eu acredito que uma decoração também ela é construída de momentos, né? Então essa casa vai sendo... a casa vai mudando a decoração, a gente vai adquirindo coisas de decoração conforme as experiências que a gente for vivendo. São lembranças de lugares que a gente passou, peças que a gente achou bacana, que a gente pôde comprar naquele momento. Enfim, eu acho que agora eu tenho trabalho aí minimamente para 10 anos. Vamos nessa. E nisso você trouxe alguns livros, né, nas recomendações da Rê, que dialogam com esse debate de com casa esse tema, lá. Com esse
debate de casa lá, mas lembrando, a ideia é não ser óbvio, né? Assim, então, não vou trazer aqui, vou deixar para o Ricardo, não que tenha obviedade, mas o Ricardo é muito mais prático, é um arquiteto, então ele pode trazer muito mais informações com autoridade sobre a parte de construção de uma casa e de design de interiores. A minha proposta aqui é ser infinitamente mais lúdica nesse tema. Então, eu trouxe alguns livros que para mim foram muito legais, porque tem a casa. Eu, fazendo essa pesquisa, a ideia era trazer o tema casa como protagonista. Então, eu trouxe 4 sugestões, eu vou falar rapidinho. Lá no meu Instagram, Remonerate, eu vou colocar um resuminho de cada um. Eu vou fazer assim, eu vou colocar uma história geral e depois eu vou fazendo um resuminho de cada um dos livros que eu estou sugerindo hoje. Um que eu li esse ano, que há 20 anos atrás eu vi o filme, me tocou muito, e esse livro me chamava muito na prateleira, e esse ano eu falei, vou comprar e vou ler, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Já leu, Bárbara? Já. Eu fiquei muito emocionada. É um livro de mais de 25 anos, e eu fiquei impressionada o quanto ele é atual. Muito atual, né? Fala de uma maravilhoso. A gente vai se reconhecer, inclusive politicamente nele. Tem umas histórias muito interessantes e a casa é a protagonista desse livro, seja a casa na cidade quanto a casa na fazenda. Ela conta muito sobre, ela permeia a vida dos personagens. Então eu acho que era interessante. O outro livro que eu trouxe foi o Luxúria, que é um livro recém-lançado, lançou no ano passado, de uma autora super jovem americana, e que é e aí lida muito com os temas de racismo, de você não ter uma casa para morar, de você morar de favor. Ela tem uma relação conturbada de relacionamento, e a casa também tem muito esse lugar, eu preciso pertencer a algum lugar, eu preciso desse lugar de segurança. É muito interessante esse livro. Também duas casas, a falta de casa e a casa passa por eles. Aí eu trouxe o livro da Annie Ernaux, que chama O Lugar. Ela recebeu o prêmio, né, Nobel de 2021, 2022, não estou lembrando agora. E é uma série de livrinhos curtinhos, ela é fantástica. E O Lugar, ela conta da história do pai dela. Só que conta de uma história na França, dele vindo da fazenda para a cidade. E como eles construíram a casa na cidade, eles tiveram uma padaria, mercearia. Então ela conta muito sobre os cômodos da casa, como é que eles se relacionavam com essa história de ter um mercado junto com a casa. E esse lugar é esse lugar da família. Então, eu acho que vale isso. São 70 páginas incríveis. E o último livro que eu trouxe também, eu li esse ano, foi meu livro de virada de ano, que chama Transforme Seus Hábitos e Sua Vida. Eu dou pouca chance para livros que não sejam de ficção, confesso. Mas esse, eu acho que eu já falei isso em outros programas também, esse fala sobre uma postura minimalista. É do Fumio Sasaki. Então, eu até trouxe uma dica também de série minimalista, que é um jeito novo de você pensar na sua casa, de forma mais funcional, de forma minimalista, é um jeito de você pensar a casa como um dos elementos de organização da sua rotina. Enfim, esse livro foi bem legal. Ele é quase um passo a passo de você ter uma rotina mais descomplicada e uma casa mais simplificada. Dicas de podcast. Eu trouxe o Meu Pedaço, é um podcast que eu também estou escutando. Escutei um pedacinho do primeiro episódio. Eu acho que é bem interessante também, vale a pena ler, vale a pena escutar. Eu acho que é bacana porque ele fala sobre morar em casa, em apartamento, quando construir, por que construir, quais as razões que te levam a construir, aumentar uma casa ou não, se isso financeiramente é positivo ou não, e é bem legal. Procurei, aí eu queria que os ouvintes me indicassem. Eu estou muito nessa vibe de tentar colocar minha casa dentro de uma energia de Feng Shui, né? Então, eu não sei nada sobre o assunto e não sei aonde eu posso buscar essa informação. E aí precisa ser uma coisa bem didática. Então, quem souber, por favor, entre nas nossas redes sociais aí e indiquem livro, podcast, programas no YouTube, programas na TV, streaming, enfim. Tá valendo tudo, eu tô querendo entender um pouco mais sobre esse assunto nessa vibe de casa. Dicas de perfis no Instagram. Aí eu vou trazer 6, mas eu vou falar bem rapidinho. História de Casa é um perfil
incrível de duas arquitetas, design de interiores paulista. Elas acabaram de lançar um livro também com 15 a 20 casas inéditas, e não são casas, não são mansões, não são casas que têm história. Eu adoro. Né? Que foram pensadas, objeto a objeto, que tem muito a ver com a família, com a dinâmica da família. Isso é o estilo de vida de cada uma dessas famílias. Eu adoro esse perfil. Né? Tem um outro perfil também que chama Casa Vida Cenário, que para mim é novo, e eu vi através do perfil da Mônica Martelli, que foi a boadrasta da filha dela, que tem esse perfil. Ela é uma cenógrafa do Rio, e ela tem uma perspectiva de decoração muito incrível. A decoração, ela chama de uma decoração afetiva. Então, ela recebe o job, o pedido, e ela tenta aproveitar o máximo de elementos que você tem. Seja em locais diferentes, sejam repaginados, com tecido, com detalhes renovados, com alisagem de paredes diferentes, mas com outros tipos de decoração que sejam garimpados. E é uma construção de design de interior muito a 4 mãos com o dono da casa. Muito legal, chama Casa Vida Cenário. Eu vou procurar. Tem um outro perfil que eu também gosto. Essa é de uma design de interior de São Paulo, que chama Casa de Valentina. Ela traz muitas dicas de decoração, o perfil é lindo, eu adoro. E também eu busquei ali também vários insights para minha casa, obviamente trazendo para a minha realidade, mas são muito legais também. Ela chama Lucila, agora eu não me recordo o sobrenome, mas o perfil chama Casa de Valentina. Aí eu vou trazer a Paty Herzog, que é uma super amiga minha. Eu estou sempre prestigiando as minhas amigas, né? Isso é muito bom, gente. Tendo conteúdo a Paty é uma mulher fenomenal, adoro ela. Ela tem uma plataforma chamada Experimente Brasília. Não sei se você conhece. Sim, muito. Né, sobre turismo, muito. Conhecer a cidade. Então, a Paty ela é uma turismóloga, trabalha em Brasília, né, com turismo há mais de 20 anos. E eu acredito, não confirmei isso com ela, mas da pandemia para cá, ela usou a casa dela e essa casa virou o que ela chama de slow home. E ela está, inclusive, alugando agora numa perspectiva de hotel que chama Alecrim Dreams. Eu sabia que eu conheci de algum lugar, não sei quem é. E é aqui pertinho de Brasília, ainda dentro do nosso quadradinho. Uhum. É uma casa que tem uma história linda, que ela é minimalista ao extremo, mas parece assim que é pintada à mão. E é um local que você pode passar o final de semana, que você pode alocar para fazer fotos, pode fazer algum tipo de evento. E era a casa da Paty, né? Bom, gente, eu vou deixar agora uma lista de filmes e depois, hoje a gente está com um tempinho bem curtinho, entra lá no Remunerate ou na Nova Brasília Brasília FM e tem as dicas todas lá. Então, O Amor Não Tira Férias. Perfeito, eu sou doida para morar na casa da Kate Winslet. Aquela casa tem muito a ver comigo. Um outro filme chamado A Casa, que é um filme espanhol que está na Netflix, é um suspense, mas fala muito do apego que a gente... Já vou anotar. Eu fico anotando, gente, com o meu celular aqui, anotando tudo que a Rê fala. É muito legal esse filme. É um filme espanhol, é um suspense. Não é de colocar medo, tem uma história, um estratagema ali incrível, mas fala muito do apego de uma pessoa com a sua casa. O próprio filme Parasita, que não deixa de falar sobre morada. Maravilhoso. Né? Então, a morada pobre, a morada rica, depois a aspiração da morada rica, a questão das escadas, né, que tem um pouco a ver com a história de transposição social. É um filme muito legal, ganhador de Oscar. E 3 outros que eu achei bem interessante, porque eu estava fazendo a busca e aí eu vi um artigo da Vogue de 2020, 13 filmes que casas são protagonistas, 13 filmes de terror que casas são protagonistas. E aí eu não gosto desse tipo de filme, né? Mas 2 desses eu assisti e eu acho que valem muito a pena. O Corra, do Jordan Peele, que é muito legal, porque aí vocês têm que assistir, é uma história de suspense, e aí foi uma zebra do Oscar, porque era um filme de baixíssima produção, e ele super se destacou, e aí A Casa é onde tudo acontece, e Os Outros, que é um filme bem antigo, com a Nicole Kidman, que também A Casa é protagonista. O Corra está no Netflix, e Os Outros está no Prime. E aí eu vou chover no molhado para falar da Barbie,
né? Porque a Barbie também tem a sua casa que coloca o seu estilo de vida, né, à vista, que é a Dream House, né? É isso aí. Aí a gente tem uma série de dicas de séries, estão todas lá. São séries que, de fato, eu assisto, eu fico torcendo para terem novas temporadas. E eu quero deixar uma diquinha, 2 dicas do Brasília. Uma é a Avatim, que é uma loja de fragrâncias para casa, corporal e para casa. As velas são incríveis, os difusores de ambiente são incríveis, a parte de óleos essenciais é maravilhoso. Então, a casa também é isso, né? É cheiro, é comida, é vista. O lar dispensa, ele pede todos os sentidos, né? E eu vou dar no primeiro piso, e também no primeiro piso, eu vou dar uma dica que eu amo dar de presente também, que é o biscoito feito por nós. Que são biscoitos deliciosos, também com uma pegada muito amorosa, porque tem cada embalagem. Gente, é o presente da vovó, né? Que ela levava quando ela ia visitar a casa de alguém, né? E aí, eu quero deixar uma frase para encerrar, que é tão bom a gente ter a casa que a gente gosta de morar, que a gente normalmente recebe as pessoas dizendo, né? Entra, a casa é sua. Né? Então eu me despeço hoje de vocês, tem lá todas as dicas. Bárbara, mais uma vez foi uma delícia estar em casa com você. A casa é sua, meu amor. Renata Monerati, muito obrigada.